Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos então aqui gravando mais uma aula da nossa residência médica. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que é a importância das intervenções precoces no desenvolvimento do bebê. É uma aula que tem uma interface com as consultas de crescimento e desenvolvimento, mas sob uma ótica um pouquinho diferente, tá? Essa aula para mim é uma aula muito importante, é uma aula que busca coisas assim nostálgicas na minha memória, tá? E eu já trabalhei sobre esse tema em diversas oportunidades, enquanto acadêmico de medicina, depois como médico formado, professor universitário, e, e eu posso dizer que esse tema traz muito também para a nossa vivência pessoal, com os contatos que a gente vier a ter com famílias que tenham bebês pequenos, com as nossas próprias crianças pequenas, tá? Então, é um tema muito caro para mim, tanto pela temática em si, o assunto em si, como também por causa das pessoas com as quais eu aprendi esse tema, tá? Então, esse tema tem tudo a ver com esses dois mestres aqui, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês. Então, tem o professor Salvador Hackman Célia, já falecido, né? Falecido em 2009, e o professor Odon Cavalcante Carneiro Monteiro, falecido em 2019, tá? Eu tive a alegria de poder ter sido aluno dessas duas feras, vamos colocar assim, sabe? E eles são dois pioneiros da psiquiatria, né, infantil no Brasil. O Odon, salvo engano, ele fez especialização em psiquiatria na Espanha no momento em que essa residência ela nem estava muito bem consolidada aqui no Brasil, tá? E o Salvador Célia, ele foi um cara muito importante na psiquiatria infantil no Brasil, e se vocês me derem a oportunidade, eu vou ler brevemente, tá, um pouquinho sobre a história dele, né, sobre o currículo dele. Tá? Então, só para vocês terem ideia das pessoas com as quais a gente está lidando. Então, tanto o professor Salvador quanto o professor Odon foram várias vezes professores homenageados na minha faculdade, tá? E o professor Salvador, né, só para falar um pouquinho do currículo dele, tá? Ele foi um dos pioneiros da psiquiatria da infância no Rio Grande do Sul e no Brasil, e ele soube conciliar a psiquiatria nos moldes tradicionais com as intervenções comunitárias. Responsável por projetos de repercussão internacional, como o Vida Centro Humanístico em Porto Alegre e a Semana do Bebê em Canela, foi diretor do Instituto Léo Kanner, em Porto Alegre, e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Luterana do Brasil, que foi onde eu me formei. Ele ocupou os cargos de secretário assistente, vice-presidente e consultor da International Association for Children and Adolescent Psychiatric and Allied Professions, vice-presidente da International Society of Adolescent Psychiatry, presidente da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, presidente do Comitê de Saúde Mental da Associação Brasileira de Pediatria e consultor do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, no Brasil. Ele foi membro honorário da Academia Nacional de Medicina Uruguaia e membro de honra da Associação de Psiquiatria para a Infância e Adolescência do Uruguai. Ele recebeu, em 2002, o prêmio Sônia Benporad da Associação Mundial de Saúde Mental Infantil em Amsterdã. Então, acredito que poucos mestres, poucos professores nossos tiveram a oportunidade de ter um livro, tá? Um livro aqui da Editora Artes Médicas, publicado sobre a sua obra, tá? Então, a obra de Salvador Célia é um cara que é muito importante e tem um conceito que a gente usa na educação médica, que é o conceito de role model, né? A pessoa com quem você... aquele mestre, né? Que serve de um modelo para você. E eu posso falar que tanto o Salvador quanto o Odon foram modelos para mim, e quem dera um dia eu puder chegar pelo menos pertinho da sombra deles. Mas só para vocês terem uma ideia, então, do que eles fizeram e o que foi tão importante, tá? Hoje a Unicef, tá? Você pode entrar no site da Unicef, então
um órgão aí ligado às Nações Unidas, né, e à Organização Mundial da Saúde, e lá tem, na página da Unicef, como realizar a Semana do Bebê em seu município. 10 anos priorizando a primeira infância em Canela. Então, Canela, acredito que todos saibam, né, aquela cidadezinha próxima a Gramado, lá no Rio Grande do Sul. A gente quase, andando por lá, quase não sabe diferenciar onde termina uma e começa a outra. Mas Canela sempre foi uma cidade que tinha um pouquinho de autoestima um pouco menor do que Gramado, porque Gramado tem um festival de cinema, e aí Canela não tinha esse festival de cinema, e aí então depois Canela foi acabar criando um festival de teatro, mas então o Salvador e o Odon, eles decidiram criar em Canela uma espécie de um projeto piloto, tá? Para melhoria da saúde dos bebês, tá? E essa saúde dos bebês, obviamente, passava pela saúde mental dos bebês, tá? E aí o que aconteceu? No ano de 2000, então, eles criaram essa Semana do Bebê de Canela, tá? E contou com o apoio, né, do município, propriamente dito, teve envolvimento de um radialista importante daquela cidade, mas basicamente teve envolvimento dos professores e dos alunos da Universidade Luterana do Brasil. Eu entrei lá na faculdade em 1999 e acompanhei esse processo de perto, certo? E aí a Semana do Bebê foi ganhando um vulto, de modo que hoje, por exemplo, Votuporanga aqui tem uma Semana do Bebê e muito provavelmente muitas pessoas nem sabiam que isso está vinculado a essa história aí do Salvador e do Odon. Então tem mais de 20 anos de experiência acumulada com essa Semana do Bebê, tem várias cidades do mundo, em até estados, tá? Então o Rio Grande do Sul tem uma Semana do Bebê agora, e baseado nesses estudos aí do Salvador e do Odon, em 2014 a gente criou a Semana do Bebê de Montes Claros, uma das primeiras do estado de Minas Gerais. Minas Gerais quase não tinha nenhuma Semana do Bebê, e a gente implantou isso lá. Pena que não teve continuidade, então tem algumas cidades que têm essa Semana do Bebê anualmente de maneira ininterrupta, tá? Mas o que propiciou essa Semana do Bebê que foi tão interessante, certo? Então, foi todo um movimento onde existiam palestras, tá, falando de psiquiatria infantil, das relações pais-bebês, mas também uma espécie de um movimento social para transformar a saúde da cidade. E o que aconteceu lá em Canela, então? Teve um trabalho muito grande pela redução da mortalidade infantil, né, em especial com ênfase nessa questão da desnutrição infantil. E dentro desse movimento teve uma ampliação muito grande do programa Saúde da Família, com ampliação, então, do pré-natal, incentivo ao aleitamento materno, ações de acompanhamento do crescimento do crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 2 anos. E aí, então, teve um grande incentivo ao aleitamento materno, tá? Com acompanhamento das crianças até o 6º mês de vida. E aí, o que eles conseguiram com essa mobilização é que crianças que eram alimentadas exclusivamente com leite materno até o 1º mês de vida passou de 61% para 87,9%, e até os 5, 6 meses, de 21% para 44,4%. Teve um aumento da cobertura do PSF lá, então chegou a 52%, né, das áreas mais vulneráveis do município. Eles tiveram uma ênfase também no registro das crianças, que as crianças tinham um subregistro no município, conseguiram fazer chegar a 98,2% das crianças. Garantiu acesso às consultas de pré-natal, né? Então duplicando no período observado ali de 99 para 2008, né, de 34,9% para 72,7%, e uma redução da gravidez na adolescência, tá? Que era de 24,3% em 2000 para 18,2% em 2008. Então, mas basicamente com o que eles trabalhavam, qual que eram as ideias que eles traziam? Então, o Salvador, né, ele era psiquiatra infantil e ele tinha uma interface muito grande com os conhecimentos da psicologia, tá?
acredito eu, até pelo fato da esposa dele ser psicóloga, ele foi apresentado a várias teorias interessantes e ele conseguiu aplicar, então, questões de psicanálise, observações profundas, certo? Em consultas do cotidiano, tá? Em pequenas orientações do cotidiano que a gente poderia fazer nas nossas unidades básicas de saúde, tá? Então, nós vamos estar dando uma olhadinha aqui em alguns dos conceitos que ele trabalhava e que eu julgo muito importantes e que a gente pode fazer em diversos momentos diferentes de consultas, no acolhimento dessas pessoas, né? Nas nossas unidades de saúde. Então, podem ser feitas em consultas de pré-natal, em consultas de crescimento e desenvolvimento, tá? Então, nós vamos ver que existem vários momentos propícios para a gente poder estar conversando sobre isso. Bom, e o que acontece, né? Sobre o desenvolvimento do bebê, tem vários estudos com relação ao desenvolvimento do bebê e a repercussão posterior que esse desenvolvimento, né, da criança vai ter depois na vida adulta dessa pessoa. E o que acontece? Aquilo que os psicólogos já tinham uma noção boa há bastante tempo, acabaram tendo comprovação através dos modernos estudos de neuroimagem. E então se evidenciou que era necessário fazer uma intervenção precoce nessas crianças, enfatizando os métodos preventivos e psicoprofiláticos. Tá? Se vocês fizerem uma busca no Google, vocês podem fazer uma busca simples, querendo ver uma neuroimagem de uma criança abusada para uma criança que não sofreu abuso ou maus tratos. A atividade cerebral dessas crianças é completamente diferente. Tá? E o desenvolvimento cerebral das potencialidades dessas crianças é completamente diferente. Tá? Então, o Salvador, na trajetória dele, ele tratava da psiquiatria de adultos, depois ele passou a estudar a psiquiatria infantil, até que ele chegou no momento em que ele descobriu que seria mais interessante existir uma interação, uma descoberta do que acontecia na interação pais-bebês. E que ele achava, né, ele estava convicto, a partir do que ele havia estudado, de que essas primeiras relações aí iam ter uma influência muito grande para o resto da vida dessas pessoas, tá? Desses bebês que depois um dia serão adultos. Então, em geral, a atenção integrada ao bebê, a sua família e o ambiente vai necessitar de um atendimento multidisciplinar, que vai envolver vários técnicos da área da saúde, da educação e da cidadania. E esse atendimento ele tem que se basear no reconhecimento de fatores de risco e também de fatores protetores das situações que vão favorecer a resiliência, tá? Destacando a formação do apego. Nós vamos estar falando sobre cada uma dessas terminologias um pouquinho melhor, tá? E que tais medidas deveriam ser executadas de preferência até os 3 anos de idade. Nós também vamos estar mencionando um pouquinho de por que essa data. O que acontece, então, nos primeiros 3 anos de vida? Do nascimento até os 3 anos de idade, a criança vai apresentar uma maior capacidade de desenvolvimento cerebral, não somente pela carga genética dela, mas concomitantemente pelos agentes externos. Então, nessa fase aí, as sinapses cerebrais estão a 1000, estão desenvolvendo muito, muito mesmo. E isso vai acontecer, obviamente, pela carga genética herdada pelo bebê, mas também pelos estímulos que ele vai recebendo do ambiente. Então, se ele recebe um estímulo apropriado, com afeto, com alimentação adequada, com estimulação, né, do sensório, essa criança vai desenvolvendo adequadamente. E o que acontece, então? Quando nós nascemos, nós temos mais ou menos aí uns 100 bilhões de neurônios e cada um deles vai ter o potencial de produzir mais ou menos umas 15 mil conexões sinápticas. A maioria dessas conexões vai ser produzida nos primeiros 3 anos de vida. Quando a gente chega nos 10 anos de idade, nós vamos ter o dobro de conexões sinápticas de um adulto. Tá? E a partir de então, essas vão começar a diminuir. Então, o nosso desenvolvimento cerebral, certo? Em termos de conexões, eles vão acontecer, em especial do 0 aos 3 anos de idade
e elas vão continuar em menor grau até os 10 anos. E depois elas começam a regredir. Então, esses primeiros anos de vida, eles são fundamentais para esse desenvolvimento. Uma coisa que, para as gerações passadas, não se acreditava que o bebê era importante, que o bebê tinha uma comunicação com o mundo externo, e nem que talvez essas primeiras interações fossem interessantes ou que fossem ter uma repercussão tão grande na vida dessa pessoinha. E então o Salvador ele vai falar o seguinte: a importância de interagir com o bebê. Ele fala que o cérebro deve ser alimentado não só pelas proteínas, mas pelo estímulo adequado, tá? Com base do que ele está falando isso? E isso é muito interessante. No início dos trabalhos dele, que ele fazia com comunidades carentes, ele observou que tinham crianças que não conseguiam ganhar peso e que ficavam anêmicas, tá? E com um certo grau de desnutrição. E aí, a princípio, ele achava que isso se devia às condições socioeconômicas daquelas famílias que muitas vezes eram muito pobres, né? E aí eles foram dando um jeito de conseguir alimentos, fornecer cesta básica, fornecer coisas que permitissem que essas famílias alimentassem melhor suas crianças. O que aconteceu? Quase nenhum impacto, certo, no ganho de peso e no desenvolvimento dessas crianças. E aí o que ele ficou intrigado com isso, né? De por que aí, se eles estavam dando comida, se eles estavam dando condições, né, um auxílio, por que essas famílias não se desenvolviam, né, no sentido de tornar com que esses bebês pudessem ter um desenvolvimento melhor? Ele descobriu que ele precisava ter uma boa interação com as mães, mexer com as mães, e que muitas dessas mães, elas não tinham só problemas sociais, mas problemas de relacionamento, de afetos, de relacionamentos delas com as mães delas. Então, elas tinham dificuldades de, digamos assim, passar por diante de certos problemas, certos traumas, certas dificuldades de relacionamento que elas tinham delas com as próprias mães, e com isso, essa transmissão transgeneracional desses problemas impediam com que elas estimulassem essas crianças. À medida que forem se dando atenção para essas mães também, esses bebês começaram a ficar mais nutridos. Então, o cérebro, né, ele fala aí que não precisa ser alimentado só pelas proteínas, mas pelo estímulo adequado. Então, essas mães receberam uma atenção, e à medida que elas foram recebendo essa atenção, elas foram dando atenção para os seus bebês também. E aí esses bebês começaram a se desenvolver, tanto física quanto neurologicamente, né, cognitivamente, desenvolvendo melhor. E então, é por meio da formação do vínculo que o bebê vai se tornar mais competente e saudável. Então, o nenê, para ele poder se desenvolver, ele tem que se vincular aos pais, tá? E aí o que acontece? Quando isso não ocorre, né, numa negligência emocional, por exemplo, numa negligência emocional, o cérebro ele passa a ter uma série de funções diminuídas e o bebê vai ter menos condições de desenvolver empatia, de se vincular e de se tornar resiliente. E, em consequência disso, ele vai ter menos adaptabilidade para os desafios da vida. Então, tem um estudo aqui que mostra a reação de crianças ao estresse, medindo os níveis de cortisol nas gotículas de saliva dessas crianças, tá? Então, o que acontecia? Quando haviam situações adversas traumáticas, tanto físicas quanto psicológicas, havia um aumento desses níveis de cortisol. E esse aumento dos níveis de cortisol, né, advindo dessas situações traumáticas, iam causando alterações metabólicas no sistema imune e na função cerebral dessas crianças, destruindo seus neurônios e diminuindo as suas sinapses. E com isso, essas crianças acabavam tendo um menor desenvolvimento psicomotor e cognitivo. Então, vamos ver aí alguns dos conceitos que a gente já falou um pouquinho antes, tá?
E o primeiro deles é o apego, tá? Em inglês é attachment, né? Em francês attachement, tá? E que foi desenvolvido através desse autor aí, que é o John Bowlby, tá? E o que é o apego, tá? E por que é tão importante o desenvolvimento do apego pelo bebê? O apego é a perspectiva do bebê em relação ao modo como seus cuidadores o aceitam e interagem com ele. Então, o apego é um entendimento por parte do bebê de como o mundo recebe ele. Se ele é aceito pelos pais ou não, certo? E se os pais se vinculam com ele e eles se vinculam com os pais, tá? E com as pessoas ao redor, né? Mas mais importantemente os pais, porque são, obviamente, as pessoas com que esse bebê mais se relaciona e está mais próximo, né? E dos pais, o mais importante, obviamente, é a mãe. E o apego, ele é um mecanismo básico dos seres humanos, tá? Como os mecanismos de alimentação e sexualidade. Então, quando a gente pensa no bebê, e o bebê nasce com vários reflexos, né? Então a gente pode imaginar, né, aqueles reflexos da marcha, né? Que você levanta e põe o bebê ele dá como se fosse uma caminhadinha. Reflexo de reptação, né? Você empurra ali o bumbum do bebê, ele meio que como se engatinhasse para frente. Existe também um reflexo de sobrevivência, né, do bebê, que é o da fuga e asfixia, né? Que você vira a cabeça dele para baixo, né? Como se ele não conseguisse respirar, e o bebê automaticamente vira a cabecinha buscando uma maneira de respirar, né? E o reflexo da sucção, né? Quando a gente toca na boquinha do bebê, ele já mama. Então, da mesma forma que existe esse mecanismo básico aí dos reflexos para garantir a sobrevivência física do bebê, o apego é como se fosse um reflexo inato do nenê para garantir a sua sobrevivência psicológica. Ele precisa do apego para ele poder se desenvolver. Então, ele é um sistema de controle homeostático e está relacionado a essa capacidade de sobrevivência do ser humano. E aí, o que envolve, né, no apego? Envolve o conhecimento de que uma figura de apego está disponível e oferece respostas, proporcionando um sentimento de segurança que é fortificador da relação. Então, o bebê, ele chora, né? Normalmente, essa é a primeira capacidade de comunicação que ele tem. Então, ele chora e a mamãe que está ali próxima vê ele chorando e, com isso, responde a esse estímulo do bebê. Então, essa mãe, ela acode a esse choro dessa criança, né? E então, se a criança, digamos, quer mamar, né? E ela acolhe, dá o peito para o nenê, ela vai sentindo, o bebê vai sentindo que tem aquela figura de apego disponível e que dá uma resposta para o sofrimento dela. E aí, beleza, essa é uma situação. Daqui a pouco o nenê fez xixi, está se sentindo molhado ali, está desconfortável. A mamãe vai lá e troca. O nenê está se sentindo com frio, sozinho, solitário. Aí a mamãe segura, mantém ele quentinho, né, numa posição que ele gosta. Então, cada uma dessas situações vai fortalecendo essa situação do apego. E o que, a princípio, é uma coisa meio inata, como a gente falou, como se fosse um reflexo, vai se tornando uma relação, vai sendo construída uma relação de verdade, tá? Então, como a gente mencionou, né? Primeiramente, existem um conjunto de sinais inatos do bebê que vão demandar essa proximidade, né? Então, como a gente falou, um choro, né? E com o passar do tempo, esse vínculo, né, afetivo vai se desenvolvendo, e aí isso vai sendo garantido pelas capacidades cognitivas e emocionais da criança, né, que vão se desenvolvendo, e também pela consistência desses procedimentos de cuidado, né, pela sensibilidade e responsividade dos cuidadores. Então é isso, né? Então essa coisa que a princípio é uma coisa meio inata, um instinto de sobrevivência, se transforma numa relação de verdade, tá? E para exemplificar isso, eu gosto de colocar essa foto da minha filha menor, a Isadora. Ela aí tinha alguns meses de vida e é muito interessante olhar.
que aí ela está usando um grande mecanismo inato de sobrevivência, que é sorrir, né? Então, a minha esposa costuma falar o seguinte, né? Que então ela era a filha mais nova, né? E a filha mais velha tem aquela situação de que está perdendo ali um certo privilégio, uma certa posição que tinha, e aí o bebê mais novo está lá, e a criança mais velha enciumada, né? Então o bebezinho ele vai meio que tentando sobreviver ali todos os dias, né? E um dos subterfúgios que o bebê mais sabiamente utiliza é esse de sorrir. Eu nem sei, eventualmente, se ele sabe que ele está sorrindo, mas esse mecanismo aí inato é de mostrar uma resposta para quem está próximo dele e esperar uma resposta de volta, né? Então, com esse sorrisinho aí, ela foi não só conquistando nós, os pais, mas conquistando a irmã e estabelecendo essas relações e estabelecendo esse afeto, né, que vai se criando de verdade. Bom, então é por isso que um dos pressupostos, né, básicos dessa teoria, que é a teoria do apego, é que as primeiras relações de apego, né, estabelecidas na infância vão afetar o estilo de apego do indivíduo ao longo de toda a sua vida. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, né, porque uma coisa sou eu falando, né, o doutor Ernesto é médico de família, que a gente conhece aqui. Outra coisa é mostrar essa experiência aí, que eu acho fantástica, muito interessante, que é do Dr. Edward Tronick, tá? da Universidade de Harvard, onde ele vai mostrar um pouco sobre essas situações do apego, tá? E aí, antes da gente falar sobre como essas relações aí, né, como os tipos de apego que vão sendo formados nessa idade tão pequena vão influenciar o resto da vida, é legal a gente mostrar um pouquinho as imagens nesse vídeo, né, de como se comportam os bebês, como os bebês já sabem se relacionar, tá? E aí esse estudo, né, esse videozinho que a gente vai mostrar aqui é o experimento da face parada, The Still Face Experiment, que eu vou estar mostrando o vídeo para vocês aqui agora.
Então, depois da gente ter visto aí o vídeo, né, do Dr. Edward Tronick, nós vamos aqui ver um pouquinho sobre os modelos de apego, então. Então, existe o apego seguro, tem também o apego resistente e ansioso, o apego ansioso com evitação e o apego desorganizado ou desorientado, tá? Nós vamos estar dando uma olhada em cada um desses tipos de apego, tá? Então, o primeiro apego é o apego seguro, o melhor tipo de apego que pode existir, tá? Então, o bebê, nesse caso aí, ele está seguro de que os seus pais estão disponíveis, oferecendo ajuda caso ele se depare com alguma situação adversa, e assim se sentindo seguro para explorar o mundo. Eu acho muito interessante essa questão dessa relação antagônica, né? A gente vê muito pais dizendo assim, ou casais dizendo para outros casais que têm filhos, não fica pegando esse neném muito no colo, vai deixar esse neném mal acostumado e tal. Só que quando o bebê é pequeno, ele precisa se sentir seguro. Você precisa ficar pegando ele no colo. Por mais paradoxal que pareça, no início ele precisa se sentir muito seguro para ele, sentindo-se seguro com os pais, ele conseguir explorar o mundo, tá? Então, se você não pegar ele no colo quando ele está chorando e não der essa segurança para ele vai ficar mais temeroso do mundo e não o contrário, tá? Então, esse modelo, né, vai ser promovido por um dos pais nos primeiros anos, né, especialmente a mãe, que tem um relacionamento mais próximo com o nenê, quando ela responde com disponibilidade e sensibilidade aos sinais da criança que vai estar procurando proteção e conforto, tá? Pedindo colo, por exemplo. O apego resistente e ansioso, tá? Então, o bebê está incerto quanto à disponibilidade e a possibilidade de receber resposta por parte dos pais, caso necessite de ajuda. Então, a criança chora um pouco, os pais não aparecem, chora um pouquinho mais, os pais não aparecem, tem que fazer um pouquinho de escândalo, aí os pais aparecem para ajudar. Então, às vezes, os pais respondem, às vezes os pais não respondem, e a criança vai ficando ansiosa, né? Ela não sabe, né? Está meio incerta ali sobre o fato dos pais aparecer. E aí, por causa dessa incerteza, esse bebê, né, ele tende a ficar constantemente, né, sentindo, né, ficando preso nessa ansiedade de separação. Então, ele tem medo dos pais sumir e não voltar para dar um auxílio. E aí, ele quer ficar sempre grudado e fica ansioso com relação à exploração do mundo, tá? Então, uma das coisas mais bobas, assim, mas que eu gosto de exemplificar sobre o dia a dia, é aquela criança que ela está fazendo um pouco de manha no supermercado e o pai e a mãe dizem assim, nós vamos embora e vamos te deixar aí, tá? Isso não está resolvendo nada quando os pais têm essa fala. Isso está mais piorando as coisas do que ajudando. Então, quando a criança está fazendo esse tipo de manha, você tem que fazer uma espécie de contenção. Ir lá abraçar ela e segurar ela bem segura contra o seu corpo e ir levando embora daquele local onde essa criança está fazendo esse showzinho, tá? E não ameaçar que vai embora, porque isso você fortalece essa questão do apego resistente e ansioso, tá? Bom, então, esse modelo é promovido, né, por pais que se mostram prestativos e disponíveis em algumas ocasiões e não em outras, né, e que usam como meio de controle essa questão da ameaça de abandono. Então, o terceiro tipo de apego, o apego ansioso com evitação, tá? Então, o bebê, ele não tem a menor confiança de que ao procurar cuidado ele vai obter alguma resposta e, pelo contrário, ele já tem essa expectativa de ele poder ser rejeitado. E aí o bebê, ele vai procurar ser autossuficiente, viver sua vida sem amor, tá? Então a gente imagina assim que esse bebê, nossa, esse bebê vai ser o Rambo, né, cara? Vai viver autossuficiente, vai conseguir se desenvolver sozinho, sem a ajuda dos pais, né? É o Tarzan, cresceu sozinho na floresta, é o Mowgli, o menino lobo lá. Mas na verdade não. Essa criança, ela passa a ter vários tipos de conflitos e dificuldades de interação. Então ela não espera que o mundo vai interagir com ela, então ela tem uma imensa dificuldade de realizar essas interações com as outras pessoas e passa a ter uma desconfiança muito grande com relação ao ser humano de um modo geral, tá?
os meus professores, né, o Salvador incluso, ele falava sobre um tipo de apego ansioso com evitação, que era o chamado bebezinho, né, bebês olhadores de pés. Os bebês, eles ficam olhando para os próprios pés deles porque é a única coisa que se movimenta na frente deles, que parece que tem algum tipo de interação com eles, já que os pais, né, o pai e a mãe não respondem aos seus estímulos, tá? Então, esse modelo é um resultado da constante rejeição por parte da mãe, tá? Sempre que o bebê procurava conforto e proteção. Por fim, o apego desorganizado ou desorientado, tá? São em crianças que apresentam um comportamento, tá? Ele é meio contraditório ou tem estratégias de lidar com a separação meio incoerentes. Essas crianças, elas vivenciam um conflito sem estabelecer uma estratégia adequada para enfrentar o que assusta elas, tá? Então, antes dispostas à separação, né, essas crianças, na presença dos cuidadores, elas têm um comportamento constante de impulsividade, né, uma espécie de uma agressividade, e tem uma espécie de uma apreensão durante a interação. Fica sempre com medo de alguma coisa ruim acontecer com elas, né? Então, essas crianças expressam ali uma brabeza ou uma confusão facial, às vezes uma expressão de transe, assim, como se estivesse perdida no mundo, e perturbações. E aí o que acontece? Por que isso ocorre, né? E esses casos aparecem em situações de abuso, nas quais o cuidador pode significar uma fonte amedrontadora. Seja quando o abusador ele é externo e faz ameaças à criança, ou quando o próprio cuidador é o abusador. Então essa criança ela vive uma ambiguidade ali com o adulto, né? Ela acha que ele pode ser fonte de uma certo cuidado para com ela, mas também ele nunca sabe quando vai bater, ou quando vai ameaçar, ou quando vai abusar. Então ela vive nessa ambiguidade na presença do cuidador. Então está muito associado a fatores de risco e maus tratos infantis. E outros fatores adicionais podem estar envolvidos, né? Então, transtorno bipolar, alcoolismo por parte dos pais, né? O uso de drogas, né? Maus tratos. Então, tudo isso está envolvido dentro desse caso, né? E aí o que acontece? Tem estudos prospectivos, estudos para ver o que acontece ao longo do tempo com os modelos de apego, tá? E aí, com o passar do tempo, cada modelo de apego ele tem uma tendência a persistir, tá? E aí, a criança que era segura, a criança que tinha um apego seguro era mais feliz, mais cooperativa no próprio cuidado e menos exigente que as crianças ansiosas. A criança resistente e ansiosa era mais resmungona e mais agarrada com os pais. E a ansiosa evitante mantinha distância e constantemente implicava com as outras crianças. Então você nota aí o motivo do bullying, né? Um bullying tem um motivo de ser, né? Então, esse autor aí, que é o Mann, né? Ele fala que há uma forte correlação entre a forma como a mãe descreve o seu relacionamento com os pais durante a sua própria infância e o modelo de apego que o seu filho estabeleceu com ela. Ou seja, existe uma transgeneracionalidade, tá? Que se a gente não conseguir fazer isso aflorar, ser colocado para fora por parte dessa mãe, se a gente não conseguir trabalhar isso, a tendência é esse modelo se manter, ser reproduzido, né? Então, o tipo de modelo de apego que ela aprendeu com os próprios pais, ela acaba reproduzindo na criança, né? Então, o caminho que o bebê irá trilhar vai ser determinado em todos os momentos pelo ambiente em que ele se encontra, tá? Então, o ambiente externo, pela forma como os pais ou pais substitutos o tratam e como ele responde a eles. Então, isso tudo é uma resposta de como isso vai acontecendo. Então, eventualmente, a escola pode se transformar num fator protetor. Eventualmente, se essa criança ela sofre muito abuso, mas ela sai daquele ambiente, vai para um outro ambiente com pais substitutos que cuidam melhor dessa criança, a gente pode interromper esse ciclo, né? Então, a gente mostra que esse caminho que vai sendo trilhado, você vai podendo mudar essa história, né? Bom, então as crianças que têm pais sensíveis e atenciosos, né? Essas crianças estão capacitadas a se desenvolver ao longo de um caminho saudável, né? E aquelas com os pais que são insensíveis, que não oferecem respostas e são negligentes,
vão ter uma tendência a desenvolver um certo caminho anormal, né? Que, em certa medida, né, é até incompatível com a saúde mental, tornando essas crianças vulneráveis a um colapso caso se deparem com situações adversas, né? Então, qual é a lição que a gente tira dos modelos de apego, né? Então, mudanças na forma como a criança é tratada podem mudar o seu caminho para uma direção mais ou menos favorável, né, no curso do seu desenvolvimento. E história não é destino, como fala o George Santayana, né? Então, vale a pena até a gente demonstrar aqui, né, que existem países, né? Eu gosto de dar o exemplo da Suécia, em que existe licença maternidade e existe a possibilidade que, né, essa licença maternidade, inclusive nesse país, é de 1 ano, e um segundo ano opcional, sem remuneração, que pode ser licença maternidade ou licença paternidade. Tá? Então, existem políticas públicas que favorecem o cuidado às crianças. Tá? Então, será que, por algum acaso, que a Suécia está fechando prisões e transformando essas prisões que eles tinham em fábricas, né? Porque não tem presos, não tem utilidade para aquilo. Então, a gente sabe que essa questão da gente poder trabalhar políticas públicas que favoreceriam o apego, né? As primeiras relações, o cuidado ter uma certa consistência, pode ter uma mudança muito grande, né, na personalidade das pessoas para o futuro, né? Então, eu acho que é uma reflexão que cabe a gente fazer aí, como que nós estamos tratando as crianças, como que nós estamos tratando essas questões economicamente no nosso país e como que isso poderia ser mudado, né? Então, além da teoria do apego, nós vamos estar vendo duas questões importantes aqui, né, duas teorias interessantes também, sobre outras habilidades inatas do bebê, tá? Que seriam a empatia e a resiliência. Então, começando aqui com a empatia, tá? Que é baseada na teoria da intersubjetividade inata, tá? Apesar de parecer uma coisa bem complexa, nós vamos estar vendo que é o seguinte: a empatia nada mais é que a capacidade de se colocar no lugar do outro. E aí é interessante a gente ver que isso é uma das habilidades com as quais todo bebê já nasce e que vai favorecer a formação do apego. Então a gente já deve ter observado isso. Quando um bebê chega e ele está exposto a um ambiente que tem um outro bebê chorando, ele começa a chorar também, através das suas habilidades empáticas, tá? E o bebê, ele tem uma alta capacidade de percepção do que está ocorrendo do ponto de vista emocional no ambiente que o rodeia, em especial com a mãe dele. Então, o bebê ele é uma espécie de uma esponjinha emocional que consegue captar tudo o que está ocorrendo no ambiente. E é por isso que ambientes com violência doméstica, ambientes com agressividade, são ambientes que afetam tanto o desenvolvimento cognitivo dos bebês, né? O desenvolvimento, de um modo geral, das habilidades neurológicas e neuropsicomotoras dos bebês. Então, a mãe, quando ela está triste, né, ela tá depressiva, ela às vezes vai ter uma dificuldade de interação com o bebê também. E o bebê vai perceber isso muito facilmente. Se existe agressividade, se existe violência, o nenê ele vai ficando mais estressado. Então, o bebê ele tem essa capacidade empática de se colocar no lugar dos outros que estão ali rodeando ele, tá? E uma outra habilidade inata do bebê, que é muito interessante, é a resiliência, né? E a resiliência, o que é? A capacidade dela de crescer e se desenvolver de uma forma saudável, adaptada, mesmo na presença de estresse, violência e dificuldades psicossociais. O que acontece? Todos nós vamos estar expostos em algum nível, né, a algum tipo de estresse, algum grau de violência e algum grau de dificuldade. É lógico que isso vai variar muito de família para família, e esse grau de estresse pode ser um estresse mínimo, grau de violência que a gente vai presenciar, às vezes pode ser uma coisa fortuita, né? Às vezes um acidente, mas ainda assim uma violência, né? E as dificuldades
que a gente, né, pode estar sofrendo não são dificuldades assim de fome, de miséria, mas todo mundo vai passar por um certo grau de dificuldade. E o bebê resiliente, ele vai conseguir passar por tudo isso, né? O ideal, né, é que esse tipo de estresse, de violência e dificuldade, ele seja diminuído, ele possa ser manipulado, manejado de modo a não ser muito, né? Mas que a criança consiga passar por ele. E tem alguns fatores determinantes, né, que a gente pode dividir em 3 categorias que vão favorecer a resiliência, né, ou favorecer ou dificultar a resiliência do bebê. Então tem os fatores intrínsecos, tem os fatores familiares e os fatores extrafamiliares. E quais seriam então os fatores intrínsecos da resiliência, né? Então, temperamento fácil, aquelas pessoas que são mais, como a gente fala em inglês, easy going, né? Temperamento mais fácil de lidar, elas são mais resilientes. Crianças com curiosidade também vão ser mais resilientes. Crianças mais inteligentes, tá? Ser do sexo feminino torna essa pessoa mais resiliente, tá? Antes da puberdade. Depois que a mulher entra na puberdade, ela iguala a capacidade dela de resiliência à capacidade dos homens, né? Também, ao entrar na puberdade, as mulheres passam a ter um nível de estresse diferente, né? Que é a menstruação. Então, os ciclos menstruais e os hormônios passam a ter um papel importante também aí na vida da mulher, tá? É só uma brincadeira, mas o fato é que as mulheres, elas são mais resilientes que os homens, pelo menos até antes da puberdade, né? Mas então a gente nota que qual é a criança, né, que tem grandes capacidades de resiliência, né? Aquela que tem o temperamento mais dócil, mais fácil, curiosa, inteligente e do sexo feminino, tá? Essas que são as mais resilientes. Quais seriam então os fatores familiares? Famílias pequenas, 4 ou menos crianças, tá? Então, aquelas famílias que tem muita muvuca, onde tem muito barulho, onde a criança às vezes não consegue saber o que está acontecendo, eventualmente pode isso ser um fator estressor, tá? Para resiliência. Bom relacionamento com pelo menos um dos pais é um fator importante de resiliência. Tradição familiar, as crianças precisam de ordem. Então, se as coisas tiverem, né, sempre uma expectativa cumprida, hora de dormir é hora de dormir, hora de acordar, hora do almoço, hora da janta. Domingo é dia de ir na casa do vô e da avó, vai na missa e depois vai almoçar na casa do vô e da avó. Então, essas tradições, essas expectativas cumpridas, coisas que se repetem e que trazem uma ordenação, são boas para a resiliência. Os limites, né, são muito bons, né? Como eu falei, ordenam, né? Então, essa coisa, tem hora de comer, tem hora de escovar os dentes, tem hora de dormir, tem hora de acordar. Esses limites, eles vão organizando o mental da criança. Estímulo da criança para atividades sociais, nessas interações sociais com outros, com os irmãos, com colegas de sala de aula, né? Ausência de separação, tá? Então, a gente sabe que isso pode acontecer dos pais virem a se separar, mas se os pais estiverem juntos, né, isso é um fator protetor para a resiliência. E o apego seguro é um fator muito importante também para esse bebê se tornar uma pessoa resiliente. E os fatores extrafamiliares, quais seriam, né? A cultura. Então, aspectos culturais são importantes, ter essa sensação de pertença a uma cultura específica, né? O engajamento religioso, da mesma forma, né, dá uma sensação de pertença a uma questão cultural, essa coisa de pertencer a uma religião, a frequentar um determinado culto com uma certa previsibilidade, com outras pessoas que dividem aquele tipo de cultura, né, aquele tipo de religião. A educação, né, o frequentar uma escola, ter um melhor nível de escolaridade, isso ajuda na resiliência. Um nível econômico mais elevado, né, por motivos óbvios, menos sofrimento, menos necessidades, né, aquela coisa da pirâmide de Maslow, né? E a ausência de um trauma precoce, né, não ter sofrido algum trauma é também um fator importante. Como diria o Nelson Mandela, né, it takes a village to raise a child, né? É preciso que uma vila inteira, uma comunidade inteira esteja engajada para que uma criança cresça saudável, né? Então é muito importante essa coisa da participação comunitária, né? Então
pegando o exemplo, né, lá do Norte de Minas, tem as festas de agosto, né, esse aspecto cultural. Lá no Rio Grande do Sul tem a coisa dos CTGs, né, Centro de Tradições Gauchescas. Aqui em São Paulo tem essa cultura, né, meio country, meio sertaneja. Então, ter esses aspectos culturais, religiosos, esse envolvimento aí para as crianças, né, para as famílias e para as crianças é importante para ajudar na resiliência delas. Isso também é o que vai ser chamado nos livros da tal pele social. É uma espécie de uma camada externa que protege essa criança e ajuda ela a ser mais resiliente. Qual é a característica, então, da criança, né, muito resiliente, o bebê criança resiliente? É aquele que vai apresentar nos seus primeiros anos de vida individualidade, autonomia. Então, é aquela criança que, nesse sentido, segura, ela sozinha já consegue ir para um canto, para outro, ser autônoma, tem inteligência desenvolvida, né? Ela é curiosa, ela pergunta, tem melhores condições de empatia, né? Ver o outro nenezinho chorando, quer ajudar, se coloca no lugar do outro, né? E tem uma sociabilidade avançada, tá? Então, esses aí são os aspectos que a gente observa num bebê criança resiliente. E por incrível que pareça, mesmo em condições muito adversas, eventualmente surgem crianças que vão ser resilientes, que vão ter um bom apego e que vão sobreviver a todas essas mazelas, todas essas outras dificuldades que a gente falou. Então, todos esses fatores aí vão refletir no crescimento e desenvolvimento futuros dessa criança. E aí, pensando já em medidas, né, preventivas e psicoprofiláticas, ok? Nós falamos um monte de teoria do apego, né? A empatia, a resiliência, né? Todos esses fatores inatos aí do bebezinho. Mas aí vocês perguntam, eu como profissional de saúde aí do MAESF, o que eu tenho a ver com isso, né? Então vamos ver aí algumas medidas preventivas e psicoprofiláticas que podem ser inseridas no nosso meio, tá? Então, algumas intervenções, né? Os profissionais de saúde devem estar atentos aos períodos, né? Da gestação, né? Quando as mulheres estão grávidas, é importante a gente lembrar, né? Então, tem um outro autor, que é o Brazelton, tá? Que ele fala das primeiras relações, tá? E tem um outro livro também, que é muito interessante, que se chama A Constelação da Maternidade, que ele fala dos períodos, né? Que a mulher passa do ponto de vista psíquico durante a gestação. Então, o primeiro trimestre, ele envolve muito esse medo de perder o bebê. O segundo trimestre é o trimestre da constelação da maternidade, onde a mulher sente o neném mexendo, onde ela já não enjoa tanto que nem no primeiro trimestre, onde o cabelo tá bonito, onde ela tá se sentindo bem, onde a barriga ainda não tá tão grande, não pesa tanto. Então, é o segundo trimestre, o trimestre feliz, digamos assim. E o terceiro trimestre é o trimestre do medo de morrer durante o parto, e o trimestre onde ela repensa muito as relações dela com a própria mãe. Então, é um período, o terceiro trimestre gestacional, em especial, é um período que a gente chama de extrema transparência psíquica. A mulher ela vai estar falando o que vem na cabeça dela. E da mesma forma que ela expõe o que está dentro do coração dela com muita facilidade para fora, ela também tem capacidade de absorver muito e entender muito o que está acontecendo. Então, é muito importante a gente ver isso durante a gestação. Tem também a situação do parto, né? Perto de ganhar o nenê. Então, nesse livro da constelação da maternidade, é muito interessante que no momento do parto, então tem essa mulher que ela é uma imigrante de um país de língua francesa, e ela está num país de língua inglesa. E ela, quando chega perto do parto, ela começa a falar em francês. Como nesse momento, então, do parto, a pessoa está fragilizada e ela começa a se apegar mais para questões culturais, questões próprias dela, questões íntimas dela, né? Então, no momento do parto é um período também de muita transparência psíquica e que a gente tem que estar muito atento também. O nascimento, então, do nenê, o pós-parto imediato e o desenvolvimento nos primeiros anos de vida. Isso aí são todos os momentos em que a gente deveria ter uma sensibilidade e uma observação maior em todos esses períodos para a gente poder estar pensando nessas intervenções, tá? Se a gente puder sacar em qualquer um desses momentos que existe uma reflexão ou algum indício sobre as formas de apego dessa mãe
e a forma como ela vai se relacionar possivelmente com o bebê e já poder fazer alguma intervenção nesse sentido, a gente pode fazer. Nem que seja tocar no assunto, deixar essa pessoa colocar um pouco para fora dos seus sentimentos. Então, o George Santayana também fala aqui, né, que aqueles que não podem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo, né? Então, a gente tem que aproveitar esse período de transparência psíquica para que essa pessoa coloque para fora o que está sentindo, revisite esses sentimentos e veja, né, o que de repente pode ser mudado para o futuro, né? Então, a gente não precisa repetir o passado, isso não é obrigado a acontecer. Mas se a gente não se lembrar, se a gente não revisitar, não olhar para aquilo, a tendência é essa, né? É repetir os modelos de uma maneira como a gente falou. É a transmissão transgeneracional das relações e dos afetos. Então, durante a gestação é importante a gente ver, né, que a gestação não é apenas uma mulher que está com um filho na barriga, mas é uma pessoa que está sofrendo várias transformações. Essas transformações vão ser físicas, vão ser psicológicas, vão ser sociais e econômicas, né? Então, né, tinham 2 pessoas na casa, daqui a pouco vão ter 3, e aí comida para todo mundo, reforma no quartinho, né? Então isso tudo vai gerar muita incerteza, dúvida, ansiedade, expectativa. E o que a gente pode estar fazendo num momento como esse, né? Então, uma parte importante, tá, do nosso pré-natal não deveria ser só o atendimento clínico, mas uma oportunidade para discutir sobre o parto, sobre o bebê, sobre o que essa mulher planeja na vida futura, tá? Escutar um pouco o que essa mulher tem a dizer sobre as suas relações, tá? E suas inseguranças. E isso pode ser feito individualmente ou num grupo de gestante, onde houver um grupo de gestantes, tá? É muito bom e é muito importante também estimular e valorizar a presença do companheiro, tá? Então, eventualmente, essa mulher não teve um pai muito presente, mas ela pode, de repente, ter um companheiro presente e essa pessoa ajudar ela, né, a quebrar esse ciclo transgeracional, estar presente ali e ajudar nas relações futuras com o bebê. Na parte do parto e do nascimento, tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar um parto, né? Durante a nossa residência está previsto plantões na maternidade, né? Então, o trabalho de parto ele deveria ser o mais humanístico possível, né? Seria importante prover tranquilidade, permitir a presença do companheiro, de algum familiar no parto, né? E o nascimento ele deveria ser festejado e curtido pelos familiares, né? Infelizmente, apesar do nascimento do bebê ser uma coisa maravilhosa e muito boa, existe um medo constante, né, daquilo que a gente chama, né, de violência obstétrica, né, de como que vai ser esse nascimento, se a mulher vai sentir muita dor, se ela vai ser maltratada no hospital, né. Então esse momento deveria ser um momento que deveria ser curtido e compartilhado e não ser um momento de sofrimento, né. E o Conselho Federal de Medicina ele faz essa observação que a gente tem um alto índice de cesarianas no nosso meio, né? Que é uma situação que interfere na relação mãe-bebê, tá? Em especial por quê? Porque durante o trabalho de parto, as mães já começam a produzir de uma maneira maior a ocitocina, né? Que é esse hormônio do amor, que permite com que ela, ao ver o bebezinho, já tenha essa questão do carinho, do acalentar, do querer dar de mamar, né? Então, a cesariana corta esse ciclo, né? Então, idealmente, a cesárea deveria ser feita, né, promovida depois de já iniciado o trabalho de parto, tá? Para até ajudar na lactação, para ajudar nessas primeiras relações, tá? Mas, infelizmente, existe até por aspectos individuais das mulheres que ganham nenê, pelo medo do tipo de parto que vão ter, elas preferem a cesariana, o que não necessariamente é o melhor tanto para elas quanto para os bebês, né? Então, as cesarianas deveriam ser bem indicadas, ter indicações médicas precisas, né? No pós-natal, então, né? Nesse período, os pais e os bebês vivem um momento de muita sensibilização, né? E nesse período de sensibilização tem várias causas, né? Então, aquela mulher que está cheia de hormônios e que depois ela coloca, né? Tem essa explosão de ocitocina, daqui a pouco ela tem uma queda hormonal muito grande, tá? Que algumas mulheres vão sentir muito, né? Então, existe até
um índice importante de mulheres que pode sofrer uma espécie de blues, de uma tristeza depois do parto, e até 10% delas podem ter uma depressão pós-parto, né? Então, se essa mulher tiver, né, com algum indício de estar muito triste, né, essas relações dela, tanto no blues quanto na depressão pós-parto, podem atrapalhar as relações dela com o seu bebê. Então, esses problemas de comportamento da mãe vão poder se refletir, né, nas relações dela com o bebê, e isso refletir na personalidade do bebê, levando, né, aquele apego inseguro que vai, né, continuar, né, perdurar pelo restante da vida do bebê, dessa pessoa, né? Então, o bebê ele vai necessitar de nutrição alimentar e nutrição afetiva, né? Então, comportamentos amorosos, calorosos e responsivos. E aí também tem esse papel importante do pai, né, junto com a mãe. Então, é um período que também tem uma sensibilização por causa de deprivação de sono, dificuldades de toda sorte, o neném é uma novidade, né? O neném não dorme bem, os pais têm dificuldades com isso, então pai e a mãe não dormem bem, isso atrapalha um pouco as relações. A mãe pode ter muita dor em virtude da cesárea, em virtude do parto, né? Ela pode estar um pouco consumida com anemia. Então tem um monte de situações, tanto orgânicas, né, biológicas, quanto psicológicas, que podem dificultar esse processo. E se o casal estiver disposto a se ajudar, a coisa evolui de uma maneira mais fácil. Então, o alojamento conjunto e a presença temporária do pai ou do familiar, né, ali logo depois do nascimento, permite um contato contínuo do bebê, que vai favorecer o conhecimento recíproco, estimular as interações. Então, já logo depois de nascer o nenê, essa parte aí no alojamento conjunto é muito importante. E o aleitamento materno, né, precoce, né, hoje a gente fala em dar de mamar pela primeira vez, ainda na primeira hora, né, de preferência nos primeiros minutos ali, vai favorecer a formação dos vínculos e proteger o bebê, tanto física quanto emocionalmente, para o seu desenvolvimento. E nos primeiros anos de vida, né? Então, quando a gente tiver contato com esse bebê, né? Tem uma coisa importante, né, que a gente falou aqui sobre o aleitamento, que a gente deve estimular bastante essas mães a dar o aleitamento materno exclusivo. Só que a gente tem que estar atento a uma outra coisa aqui, tá? A gente tem que estar atento à possibilidade da gente iatrogenizar esse momento, tá? Porque algumas mães vão tentar bastante dar de mamar para os nenês e não vão conseguir, tá? Elas vão se esforçar, vão machucar o bico do seio, ele vai rachar, ele vai sangrar, e elas eventualmente vão tentar dar de mamar e não vão conseguir. E isso pode gerar um quadro de muita culpa, tá? E aí isso pode gerar um problema na interação mãe-bebê, tá? Quando essas mães não conseguem amamentar. Então a gente tem que ter muito tato, a gente tem que estimular esse aleitamento materno, mas a mãe que não conseguir, a gente também não colocar esse peso em cima delas, que isso pode atrapalhar a relação mãe-bebê. E aí, durante as nossas consultas de crescimento e desenvolvimento, né, CD, ou então consulta de puericultura, né, que como também é chamado, esse atendimento ele tem uma função educativa, uma função protetora e terapêutica, tá? Além de contribuir para a avaliação da interação existente. Então, durante a consulta de crescimento e desenvolvimento, que hoje em dia eu acho ela muito povoada de tecnicismos, né? Então a gente tem que, obviamente, ver se as vacinas estão em dia, ver como é que está o peso da criança, ver o desenvolvimento neuropsicomotor, mas mais do que isso, a gente teria que ter um tempinho ali para ver como que interage a mãe com o bebê, né? Mais ou menos ali como acontece no vídeo, né, do Tronic, né, do professor Tronic. Como é que interage essa mãe com esse bebê? Eles são responsivos? Eles têm um relacionamento bonitinho? Tá parecendo que está tendo algum tipo de problema? Essa mãe está depressiva e não consegue interagir com o bebê? Então a gente consegue, né, dar algumas orientações para essa mãe, né, sobre como orientar, como estimular. A gente pode, se conseguir, né, se a gente tiver uma boa relação ali longitudinal com essa mãe, tocar um pouco nesses assuntos de relacionamento dela com a própria mãe, como que foi o crescimento dela, né, enquanto pessoa, como que foi a sua infância lá para trás. Então, na consulta de CD, ela deveria ser educativa, protetora e terapêutica, né?
e a gente tentar contribuir para construir essa relação, né, naquilo que a gente conseguir detectar e conseguir interferir. E a gente não deve esquecer nunca, né? Então, voltando lá à frase do Nelson Mandela, né? It takes a village to raise a child, né? A comunidade inteira tinha que estar envolvida para fazer crescer essa criança. Então, tem o papel dos outros cuidadores, dos tios, dos avós, das crecheiras, né? As tias das creches, né? E essas pessoas, quando afetivas e responsivas, vão atuar de uma forma positiva no desenvolvimento social, emocional e cognitivo do bebê. Então, por isso que foi tão legal, aqui eu volto lá para aquela experiência lá do início, né, da Semana do Bebê de Canela. O Salvador, ele tinha por ideia, né, então, essa saúde mental coletiva. Então, ele ia nas escolas e ensinava todo mundo sobre a importância disso, desde as mulheres que faziam a limpeza da creche, tá? Até as tias que cuidam, até a diretora da escola, até o guarda da escola, todo mundo tinha que entender sobre como se dá esse desenvolvimento social, emocional e cognitivo do nenê e ajudar nesse processo, tá? Então, através de uma abordagem interativa, observando as suas relações com os bebês, nós podemos reforçar suas atitudes positivas, aumentando a confiança, a autoestima e os sentimentos de que, de fato, são eles os responsáveis pela criança. Então, veio a mãe com o bebê, né, na consulta de crescimento e desenvolvimento. Você nota ela estimulando as relações, você dá um reforço positivo para isso, dá um feedback positivo. Tem uma avó que traz, dá um reforço positivo, é o pai que trouxe. Parabeniza o pai, diz que ele tem que envolver cada vez mais na relação, né? Observa os relacionamentos dele, a cada coisa positiva você dá um parabéns, tá? Então, o Salvador contava uma história de uma mãe que tinha muita dificuldade de cuidar do bebê e que ela parecia estar meio depressiva e que ela não conseguia interagir com o bebê. E só que para melhorar essa relação, é importante você dar um elogio, você dar um feedback positivo. Então, ele ficava procurando alguma coisa de positivo para dizer para essa mãe, para ir tentando fortalecer esse apego. Nem que seja dizer assim, nossa, você trouxe esse bebê com um macacãozinho amarelinho, que bonito, foi você que escolheu para pôr essa roupa nele. Então, assim, e tentando dar respostas positivas para aumentar essas relações, essas interações favoráveis. Certo, gente? Esse é um assunto que me empolga. Então, estão aí as referências bibliográficas utilizadas aí, né? Então, se vocês quiserem buscar, eu acho muito interessante, né? Tem ali como realizar a Semana do Bebê em seu município, 10 anos priorizando a primeira infância em Canela. É um texto da Unicef, tá? Que conta um pouquinho da trajetória do Salvador, do Odon, tá? Como que eles fizeram para implantar isso lá em Canela, a visão que eles tiveram dessa saúde mental coletiva aí, essa psiquiatria infantil em nível comunitário. E eu sou fã deles, eles foram meus role models, e eu espero que essa apresentação aí tenha sido uma homenagem a eles, uma homenagem póstuma a dois grandes médicos, e que eu acho que fizeram muito bem para a sociedade como um todo, certo? Então, eu vejo vocês em nossas próximas aulas, eu espero que nem que seja um pouquinho do que a gente viu aqui faça sentido para vocês nas relações de vocês com os seus familiares, que vocês consigam incorporar nesse tempo corrido que a gente tem nessas consultas de crescimento e desenvolvimento, né, de puericultura, nessas consultas corridas que a gente tem de pré-natal, a gente conseguir sacar pelo menos um pouquinho do que está acontecendo ali, aproveitar aqueles períodos de transparência psíquica para tentar fortalecer essas relações pais-bebês, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu acho esse assunto especialmente empolgante. E se quiserem conversar sobre isso também, nos encontrando aí na residência, em alguma outra aula, em alguma outra atividade, eu estou às ordens, tá? Tchau, até a nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.